Olá, bem-vindos ao Brazilian Mindset Podcast. Eu sou a Simone Martins e hoje eu vou entrevistar o Juliano Godoy. Ele é vice-presidente de Agile Enterprise Services na Philips, com experiência internacional em liderança, transformação digital e operações. Ele atuou como Managing Director na Accenture e ocupou cargos de destaque na Kraft Heinz. O Juliano iniciou sua carreira no Brasil, na Ambev, e possui formação em economia pela Unicamp e pela FGV. Ele é autor do livro Além da Queda, O que Perder Tudo Me Ensinou sobre vida, saúde mental e negócios, que aborda psicologia financeira, resiliência, sendo referência para quem busca mais equilíbrio entre carreira, finanças e saúde mental. Eu acho que vocês vão gostar muito dessa entrevista. Juliano, bem-vindo ao Brazilian Mindset. Olá, Simone, tudo bem? Obrigado pelo convite. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, é uma alegria, porque o foco da nossa entrevista vai ser realmente falar do livro Além da Queda. E eu terminei de ler o livro, eu amei, fiquei muito impactada com a sua história. Então hoje a gente vai falar um pouco mais, né, a fundo de todos os aprendizados que você trouxe nesse livro. Mas para começar, para quem não te conhece, conta um pouco da sua jornada, né, de como que você saiu lá do interior de Minas Gerais e foi parar nos Estados Unidos. Legal, bacana, obrigado. Bom, vou tentar resumir rapidinho aí para não levar muito tempo. Enfim, eu cresci no interior de Minas, numa cidade chamada Patrocínio. Eh, Meus pais tinham um açougue na cidade, então passei a vida inteira ajudando eles com o comércio. E aí eu sempre tive essa vontade de explorar o mundo, né, de crescer e fazer outras, né, ver outras coisas. Aí saí de lá, fui estudar na Unicamp, fiz economia na Unicamp. Quando eu me formei, eu vim para os Estados Unidos, consegui uma bolsa para morar aqui. Eh, Adorei, coloquei meio que na minha cabeça que queria ter a oportunidade de voltar em algum momento para tentar viver o tal do, né, famoso sonho americano. Eh, mas naquele momento, né, não consegui, então voltei para o Brasil e comecei minha carreira trabalhando na Ambev, que é uma grande empresa de bem de consumo aí no Brasil. Fiz uma carreira lá por mais de 10 anos, uma década. Saí, tive umas outras experiências que, enfim, também tive grandes aprendizados. E em 2013 eu consegui uma oportunidade para vir para os Estados Unidos, trabalhar na Heinz na época, e aí vim para cá em 2013. Eu e minha família nos mudamos para os Estados Unidos, fomos morar em Pittsburgh, ficamos lá por um tempo. Enfim, aí começou a minha jornada fora do Brasil. Então, né, minha esposa Renata e meus dois filhos, Lucas e Beatriz, nós estamos aqui desde 2013, vamos ir para quase 13 anos já de Estados Unidos. Uau, eu fui para os Estados Unidos em 2011, então a gente estava chegando aí numa época bem semelhante. Uhum, cheguei um pouquinho depois. Pois é, e aí eu comecei a te acompanhar, assim, há poucos anos atrás, né, primeiro, assim, já te admirava profissionalmente, de te acompanhar aí nas redes sociais, depois a gente teve a oportunidade de se conhecer rapidamente num evento, né, de Uhum. profissionais brasileiros, e eu, assim, adorei acompanhar o seu podcast na época, o Imigrantes, porque eu tinha esse desejo no meu coração de fazer um podcast também, numa pegada semelhante, né, de trazer aí histórias de brasileiros que conseguiram construir suas carreiras nos Estados Unidos. Comecei, a fazer esse projeto inspirado em você, então, assim, muito legal. E aí, depois que eu li o livro, eu comecei a te admirar mais ainda como pessoa, né, porque uma coisa é o que a gente acompanha nas redes sociais ou vê ali do lado de fora, mas o livro realmente eu achei que foi um ato de coragem de você abrir a sua vida, né, uma parte muito íntima, para falar como pessoa, né, do que estava acontecendo ali por trás dos bastidores. Então, assim, agora eu gostaria já de mergulhar no livro e, assim, comenta um pouco sobre o que te motivou, né, a pegar essa história da queda, né, que foi tão Uhum. dolorosa para você e transformar isso num livro. Simone, assim,
sendo bem transparente, não foi um processo pensado, né. A primeira, eh, acho que a primeira vez que eu comecei a escrever foi muito mais como um processo de cura mesmo, né. Eu queria, eh, meio que tirar aquele sentimento ruim, aqueles pensamentos negativos, aquela coisa que embrulhava o estômago, meio que tirar dentro de mim e colocar para fora, né. Então eu coloquei no papel, para realmente tentar entender um pouco, né, o que estava acontecendo comigo, o que estava passando pela minha cabeça, tentar entender, processar um pouco o que aconteceu. Então a escrita teve um papel muito importante no meu processo de superação, digamos assim. E depois, acho que conforme, eu tive sei lá, uma primeira versão, etcétera, eu meio que fui pensando: "Olha, eu acho que isso, eh, pode ajudar outras pessoas", né. Acho que se eu soubesse, né, o que eu sei agora, se eu tivesse lido um livro como o meu, né, na época, ele, ou né, teria ajudado que eu não cometesse os erros que eu cometi, por entender a minha, né, a psicologia e como isso afeta as finanças, saúde mental, ou então, assim, né, mesmo se eu tivesse cometido, né, ou tivesse acontecido o que aconteceu, me ajudaria a dar esperança, né, de que olha, isso não é o fim, né, você tem, né, ainda tem como se levantar, né, e tem a esperança que vai ter uma saída. Então acho que juntando esses 2 sentimentos, eu resolvi transformar, né, colocar essa história no papel e poder compartilhar com mais gente. Uhum. E eu gosto, assim, que deu realmente voz, eu acredito, a muitas pessoas que talvez passam por esse tipo de experiência, mas nunca vão, falar sobre isso, né, abertamente. Até porque é um assunto bem difícil de abrir. É. Tem uma teoria na terapia, inclusive eu até gravei um episódio inteiro sobre esse assunto que é chamado, é uma field de pesquisa que chama crescimento pós-traumático. Uhum. E ele fala sobre estágios, né, que a pessoa passa quando ela passa por um trauma, vai de vítima, sobrevivente, a fala thriver em inglês, eu não sei como que seria em português, talvez, não sei, um vencedor ou alguém que É, superou. é. Uhum. É. E aí esse estágio é justamente quando a pessoa consegue falar do assunto, né, Uhum. publicamente, consegue, usar essa história para inspirar outros ou para, enfim, né, como uma maneira de advocacy, dependendo do que foi que a pessoa passou. Então, assim, eu acho que você deu voz para muitas pessoas que talvez passaram por coisas semelhantes e ainda não chegaram nesse lugar onde conseguem, né, falar abertamente disso. É. Isso é muito legal, assim, esse foi um dos motivos também que eu resolvi escrever, porque principalmente para, né, para homem, né, e de novo, pai de família, etcétera, tendo que ser o provedor, é muito difícil você conversar sobre esses assuntos, você admitir uma falha, uma perda, ou você admitir que você precisa de ajuda. E acho que muitos homens sofrem em silêncio, né, sofrem sozinhos, né, muitos, solitário esse processo. Então eu recebi um monte de mensagem de gente que leu o livro depois, né, e falou: "Cara, obrigado, né, obrigado por Uhum, se expor. Eu também passei por algo parecido, eu estou passando, né, eu também tive que lidar com uma situação semelhante". Obviamente, assim, nem todas são, né, perdas financeiras, como foi o meu caso, que me levou para uma depressão, mas, enfim, qualquer que seja algum trauma que aconteça na sua vida, né, alguma disrupção, pode ser de uhum. novo, um divórcio, uma perda de trabalho, uma doença. Então, assim, em algum momento aquilo vai te tirar do eixo e pode te levar para um lugar que você não sabe muito bem como lidar. Então eu recebi dezenas, dezenas de mensagens de gente realmente que viu no meu livro, acho que uma licença para se sentir, normal, né, falar assim: "Ah, então o que eu estou passando é ok", entendeu, é normal, faz parte da vida, e olha, tem alguém que passou por isso e que conseguiu superar, então acho que eu também vou conseguir. Então isso tem sido muito, muito gratificante, esse tipo de mensagem.
Sim. E você fala, no livro sobre, assim, um período que até o ego te impedia, né, de ouvir conselhos, inclusive das pessoas que você mais amava, né, incluindo a sua Uhum. esposa. Eh, que momento que você percebeu, assim, que as coisas estavam saindo do controle? Acho que não teve, eu tento pensar assim, eu acho que não teve uma situação ou um dia que eu falei assim: "Ah, agora não sei mais o que fazer", né. Teve, né, o que acontece quando uma pessoa está nesse estado depressivo, ou enfim, ou passando por uma situação onde ela não vê muito o fim do túnel, né. Ela vai perdendo a esperança, né, e ela vai perdendo, digamos, o gosto por viver, né. E aí, aquelas coisas, né, do dia a dia que te, né, davam sentido ou que te faziam, né, sentir vivo, elas vão passando a ter menos relevância. Então a pessoa vai se distanciando, vai se isolando, não tem mais vontade de, né, enfim, sair com os amigos ou de fazer coisa que antes te davam prazer, né. Então eu fui passando por esse processo, eu fui me fechando, eu fui me isolando, fui, né, deixando de interagir com amigos eh, e com família, né, e aí eu senti que esse distanciamento ele estava num ponto que, me levou a pensar em situações extremas, né, que eu conto no livro um pouco de, enfim, às vezes pensar que não valia mais a pena estar desse lado do universo. E aí acho que, né, foi acho que nesse momento quando, né, eu comecei a ter esse tipo de pensamento que eu falei: "Não, espera aí que preciso fazer alguma coisa um pouco mais drástica para me tirar desse lugar". Uhum. E uma das coisas que você fez, né, que você menciona no livro foi, buscar ajuda através da terapia. Você pode falar um pouco como que foi esse processo? Claro, claro. Acho que a primeira coisa foi reconhecer que eu não ia conseguir sair sozinho. Eh, e aí de novo, s sem talvez querer criar um estereotipo, etcétera, mas para homem é mais difícil você reconhecer que você precisa de ajuda, né, e depois é difícil também pedir ajuda. Então eu tive que passar por esse processo de reconhecer que: "Olha, do jeito que tá não tá legal, eu preciso de alguém para me ajudar". Eram coisas que eu não sabia lidar, né, nunca tinha passado por esse tipo de situação, então, assim, eu não sabia entender o que estava acontecendo. E aí, enfim, reconheci que eu precisava procurar uma ajuda profissional para ajudar a me entender o que estava acontecendo né, passando pela minha cabeça e me dar algumas ferramentas para, de novo, sair daquele lugar escuro, né. Então, acho que a primeira concomitantemente, né, eu passei a ler bastante, né, sobre psicologia, né, li bastante sobre, né, crescimento pós-traumático, que você citou aqui, li bastante sobre, outros livros de, terapia cognitiva, etcétera. Li também bastante sobre, que aí eu exploro mais no livro também, sobre, eh economia comportamental, né, que também me ajudou muito a entender como minha cabeça pensava, e resolvi procurar um profissional. Então, eu resolvi procurar uma terapeuta, e aí fui atrás de, enfim, pedir indicações, etc., de quem eu confiava, que pudesse me indicar um profissional confiável para ficar comigo nessa caminhada. E é importante você também citar essa questão do masculino, né, sem querer estigmatizar, mas, né, como terapeuta, eu posso dizer que normalmente a minha caseload é 80% mulheres, né, 20, 30% homens. É bem mais difícil, realmente, para o homem pedir ajuda. E muitas vezes as esposas querem que o marido faça, porque veem eles passando por dificuldades e não tendo essa iniciativa, né, de pedir ajuda, e aí às vezes elas me ligam, né, e falam: "Você pode atender o meu marido?" Eu falo: "Eu posso, mas ele que tem que ligar, né, ele que tem que marcar". Então assim, é realmente um passo bem difícil para o homem. E eu agradeço, assim, que você tem
a coragem de compartilhar, né, que foi algo que você relutou, mas viu que precisava fazer e sentiu que foi um benefício para você nesse momento, que te ajudou a sair daquele lugar que você estava, né. né. Sem dúvida. E assim, eh, de novo, quem sou eu para querer tentar explicar um pouco, né, sobre os motivos pelos quais os homens têm mais dificuldade, mas tem um pouco de, né, de nossa criação histórica, né, de que o homem tem que ser forte, tem que ser o provedor, tem que, né, ter um pouco do mundo corporativo também, né, de que, a gente está aqui para resolver problema, não para trazer problema, né, então o homem tem muito esse negócio que: "Não, eu estou aqui para resolver". Eh, Tem bastante também o ego masculino que vê isso como fracasso, né, como pedir ajuda é sinal de que eu fracassei, de que eu não consegui resolver. E aí, de novo, acho que o compartilhar a minha história foi muito mais para dizer que não é isso, né, que assim, que você pode você não precisa sofrer sozinho, você não precisa passar por nenhuma dificuldade, sozinho, pedir ajuda é ok, né, e e que isso não é um reflexo da sua identidade, né, pelo contrário, né, você está apenas se melhorando, se entendendo e se melhorando. E esse é um negócio que eu refleti bastante, que assim, quando eu estava, né, quando eu passei por aquele episódio, por muito tempo eu achava que eu era um erro, né, que tudo que eu fiz era errado, etcétera, e que eu era um fracassado. E aí depois a terapia, né, me ajudou a entender que não, que assim, olha, eu cometi um erro, né, eu dei um azar grande misturado com um erro grande. Mas eu, o Juliano, não era um erro, né. Uhum, Eu continuava sendo, né, um pai de família, um bom marido, um bom profissional, que estava passando por um período, difícil. Tanto que depois que eu consegui entender aquilo e consegui talvez superar aquele episódio, vou dizer que eu, né, voltei, né, mas eu passei a me enxergar como me enxergava antes. Então, uhum. eh, acho que de novo fica aí eh se não um apelo, mas talvez uma licença para que todos os homens entendam que, eh sofrer faz parte da vida, de que pedir ajuda não é vergonha, né, e que, né, com gente certa do seu lado, né, você consegue, enfim, superar qualquer situação. E falando em gente certa, uma das pessoas que eu também passei a admirar depois de ler o livro foi a sua esposa, porque tem uma passagem no livro que você relata, né, a cena de quando você contou para ela, né, que por muito tempo você não conseguia compartilhar e aí você contou para ela, né, sobre a perda financeira. Você pode falar um pouco mais como que isso impactou o relacionamento de vocês? É, com certeza. Assim, foi um período difícil, né, porque tem uma estatística de que né, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil também, a segunda maior causa de divórcio, está ligada a questões financeiras, né. Então, a primeira maior causa de divórcio é a infidelidade feminina, né, não é nem a masculina meio a feminina até que o né, meio que a mulher perdoa, né, mas aí quando a mulher é infiel, aí acaba. E a segunda maior causa de divórcio é relacionada a dinheiro, né, que gera um estresse, assim, muito grande, né, gera uma tensão muito grande na família, principalmente se o casal não divide, não tem, enfim, não compartilha sonhos, ambições, metas, etcétera, então isso gera uma insegurança muito grande, né. E a gente passou por um momento muito turbulento, né, porque não só, eu estava tendo que lidar com a perda, estava tendo que lidar com a minha situação, né, pessoal, mas o ambiente era de muita insegurança, né, eu não sabia se eu ia continuar tendo um emprego, eu não sabia se eu ia precisar me mudar, se eu ia precisar voltar para o Brasil, se eu, né, como é que eu ia fazer, enfim, para garantir nosso futuro, etcétera. Então foi um momento de muita
de muita incerteza, de muita instabilidade. Então isso realmente ele acho que testou bastante o alicerce do nosso casamento e da nossa união, né. E aí, por muito tempo também eu relutei em contar para Renata o que, assim, a gravidade do que estava acontecendo, né. Ela sabia, né, então eu dividia, né, obviamente ela, né, eu dividi o que estava se passando, enfim, o que tinha acontecido, mas talvez eh, não vou dizer que eu relativizava, mas era mais muito assim: "Ah, eu vou achar uma saída, né, eu vou achar uma solução", porque eu ainda acreditava que tinha alguma esperança. Mas não tinha, né, então acho que eu demorei um pouco para falar para ela que: "Olha, realmente é pior do que eu imaginava, né, e é mais difícil do que eu imaginava". E aí quando, enfim, quando eu, né, fui forçado a contar, que eu brinco que, assim, não é que eu criei coragem e falei, né, ela me trancou no no num corner e falou: "Ó, não vai sair daqui enquanto você não me falar tudo que tá acontecendo". Que aí eu expliquei para ela a gravidade da situação e ela, enfim, teve a sensibilidade eh, de não me culpar, de não me de me apoiar, né, de falar: "A gente vai achar uma saída, né, a gente tá junto, vamos a gente vai dar um jeito, etcétera". Eh, e assim foi. Acho que levantou um peso, assim, quando você não precisava mais esconder isso ou carregar isso sozinho? Não, acho que foi uma etapa, né, foi uma etapa Uhum. boa, porque pelo menos eu não precisava mais inventar desculpa, né, então assim, ou inventar saídas que eu não tinha, né, pelo menos foi meio que: "Olha", né, pus todas as como se diz, né, pus todas a coloquei todas as cartas na mesa e falei: "Ó, é isso que a gente tem para jogar", né, então acho que o alívio foi muito mais nesse sentido, né, de falar assim: "Olha, é isso que está acontecendo e tal". Mas ainda Uhum. obviamente continuou o estresse de: "Ok, e agora, né, como a gente faz para sair daqui?". E o que que foi fundamental durante esse tempo que você estava tentando sair desse lugar, assim, para vocês como família e mesmo que te ajudou, assim, durante aquele período? De novo, Simone, eu acho que não teve uma coisa, né, assim, teve obviamente o apoio dela, né, em encarar junto, né, acho que, eh, tinha uma coisa que acho que eu pessoalmente fiz um esforço consciente muito forte, né, assim, eu não queria, eh eu não queria que aquele episódio causasse outros problemas na minha vida. Então, por exemplo, eu não queria me separar, né, por causa daquele momento. Porque eu sabia que por mais que às vezes, assim, a gente tinha discussões que não eram, sei lá, eram duras, não eram bacanas, né, eu pensava comigo: "Ó, se um dia isso tiver que acabar, que seja por falta de amor, por falta de companheirismo, que não seja por causa do dinheiro, né, que Uhum. seja por algum outro motivo, mas não pelo dinheiro", né, porque o dinheiro ele é temporário, né, ele é material, ele é papel, e aí isso a gente dá um jeito. Então acho que isso, né, ter passado por aquilo com a Renata realmente, eh eh, provou que a gente está junto um do outro pelos motivos que realmente importam, né, que é o apoio, o amor, o companheirismo, a admiração, né, mútua que nós temos um pelo outro. Então, acho que é isso, deu uma enrolada na resposta, mas acho que são Não, eu acho que é isso mesmo, você focou naquilo que realmente importava, né, o que vocês estavam passando era uma fase, mas não precisava determinar, né, a relação. E agora voltando mais para a parte da carreira, né, como que você via, né, o trabalho, a sua carreira antes da queda e depois? O que que mudou para uhum, você? é. Essa é uma mudança grande, por muito tempo eu fui guiado, né, por um desejo de crescer, um desejo eh, de poder, enfim,
ter um cargo legal, de poder ter uma remuneração legal, etc. Porque eu sei que, enfim, com isso, no mundo capitalista que a gente vive, né, isso determina bastante a sua qualidade de vida e a tua realização de alguns sonhos, etc. Então, assim, por bastante tempo, eu acho que eu dei um peso desproporcional pro trabalho, né? E foi realmente o foco. E a gente, enfim, fez o que precisava fazer naquele momento, que eu entendia que era o certo, para ajudar a atingir aqueles objetivos, né? Então a gente teve que se mudar várias vezes, a gente teve que, né, eu tive que, enfim, ter cargos que eu não queria ter, mas enfim, entendia que era, né, o pedágio para ter uma outra coisa depois, etc. Então, de novo, acho que por muito tempo o foco foi muito ao que eu preciso fazer para conseguir, entre aspas, né, ser bem sucedido na minha carreira. E aí depois não sei se posso falar palavrão aqui no seu podcast ou não, mas enfim, quando deu M, Fica à né, vontade. quando deu M, eu percebi o seguinte, eu percebi que, infelizmente, né, para a maioria das empresas e para a maioria dos gestores, e eu estou usando essa palavra com bastante cuidado para não generalizar, né, Uhum. a relação de trabalho ela é uma relação bem profissional, né, ou como diria Marx, bem marxista, então, ou vendo o meu tempo, né, vendo minhas habilidades em troca de uma compensação. E foi Sim, você exatamente é isso, só um então número, assim, né? então foi exatamente isso que aconteceu, a partir do momento eh, que né, eu entendi que olha, eh, não estou bem e não consegui a ajuda que eu precisava, né, assim, eu poderia ser reposto no outro dia, né, que, né, a empresa estava lá antes de mim e a empresa está lá depois de mim, né. Então, todos nós, no mundo corporativo, né, somos substituíveis, né. Aonde a gente não é insubstituível é no nosso círculo familiar, enfim, nos nossos relacionamentos pessoais, etc. Mas para a empresa, né, enfim, no dia seguinte, né, na hora seguinte, quando você sai, eles a empresa vai continuar. Então, a partir do momento que eu entendi isso, hoje eu vejo muito mais a minha carreira como um componente maior, né, eu brinco que uma das estrelas do meu sistema solar, né, então não é só a carreira, o trabalho, o cargo, mas é também isso e como eu, coloco isso com os meus projetos pessoais, como eu coloco isso com o que eu quero fazer com os meus filhos, com a Renata, com a minha saúde, etcétera, né. Então, não vou dizer que, assim, eu tento buscar mais equilíbrio, porque eu acho que isso tem sido usado meio erroneamente ultimamente, mas é assim, como que eu entendo que eu preciso também colocar essas outras coisas, fazer com que essas outras coisas façam parte do meu dia a dia. Uhum. É, você colocou o trabalho no lugar certo, né, em vez do trabalho ocupar o centro da sua vida, agora ele é uma parte importante da sua vida, mas ele não é a mais importante. Uhum, uhum. E É, como que você redefine sucesso, né, porque antes você falava: "Eu tinha que fazer X, Y, Z para ser bem-sucedido", e agora o que que é sucesso para você? eu acho que a melhor jeito de eu explicar o que é sucesso é eu te contar uma história. Quando a gente estava em Chicago, né, antes, e aí a gente resolveu se mudar para Dallas para sair de lá, enfim, a gente não se adaptou muito bem à cidade, também a gente achou que saindo daquele lugar ia ajudar a gente a meio que superar o evento, dar uma certa distância, né. E aí os meus filhos, eles estavam recém-adolescentes, minha filha estava com 12, meu menino com 14, e foi muito difícil para eles, né, tipo, quando eles eram crianças era muito mais fácil, falar: "Arruma a mala, entra no carro e vai embora", né. Aí adolescente já queria, né, dar palpite, já tinha os relacionamentos deles, os amigos deles, então foi bem mais difícil essa última mudança para eles. E a Uhum. minha filha em particular ficou ficou bem revoltada, né, ela ficou: "Não, não quero mudar, minhas amigas, não quero sair daqui", falou coisas que também, de novo, né, eu sei que ela não queria dizer aquilo, mas enfim, como, né, pré-adolescente disse coisas que não queria dizer. E a gente ficou por um tempo bem
bem distante, né, ela meio que, né, se emburrou comigo e me via como culpado de todas aquelas mudanças, né. E enfim, né, a gente mudou, as coisas, né, foram se assentando, etcétera, e um tempo depois eh, a gente foi no cinema, foi ver um filme lá, eu lembro até do Homem-Aranha, Spider-Man in the Spider-Verse, né, fomos ver um desenho, e aí, numa certa altura do filme, a gente estava lá, né, de poltrona reclinada, tal, ela foi e falou: "Ah, tá com frio", eu falei: "Ah, tal, pega minha blusa". Ela foi, deitou, colocou né, a cabeça no meu ombro, pegou minha blusa, descobriu e ficou uns 10 minutos lá, deitada no meu ombro, né, me abraçou e eu fiquei vendo o Homem-Aranha e chorando, né. E aí eu falei: "É isso", né, isso é o sucesso para mim, né, ter essa paz de espírito de que, né, quem realmente importa, né, tá do meu lado, nem que seja nesses pequenos momentos, né. Então acho que a definição de sucesso para mim é essa, é você poder fazer coisas que te dão prazer com as pessoas que você ama. Eu concordo, concordo. E aí você fala assim, não só, né, dessa nova definição de sucesso que você adquiriu, mas também você começou a rever os seus valores, né. E aí você até listou como um dos seus valores a fé. Você pode falar como que essa crise financeira que você teve nesse momento da sua vida impactou o seu relacionamento com Deus? Uhum. Eu cresci não vou dizer que eu cresci numa família católica, porque meu pai não é muito, mas minha mãe é pelos 2, né. Então a minha mãe é super católica, enfim, ela sempre, né, tem uma fé muito grande, sempre ajudou na igreja, hoje é ministra, etcétera, então e cresci naquele ambiente desde muito pequeno, né, então lá em Patrocínio fui coroinha, ajudava na missa desde pequeno, liderei grupo de jovens, então assim, estar envolvido com a fé esteve sempre muito presente na minha vida, né, digamos assim. Eh, Obviamente, né, então assim, pelo menos no meu caso, conforme eu fui, eh, todas as mudanças e fui ficando mais, enfim, ocupado né, trabalho e família, etcétera, eu fui diminuindo um pouco talvez, assim, a frequência com que né, eu frequentava a igreja, essas coisas, mas obviamente sempre carregava Deus dentro de mim. Eh, e acho que naquele momento, quando eu passei por tudo isso, eu passei tive dias de me questionar, né, de falar isso, né, que Deus é esse, né, que por que Deus tá fazendo isso comigo, né, o que que eu fiz para merecer essa punição, etcétera. E aí, enfim, entendi que, né, na verdade a pergunta certa não era por que eu, né, a pergunta era por que não eu, né, porque eu sou um ser humano como qualquer um. Né, e Deus tem, né, milhões e bilhões de filhos para olhar, então assim, né, eu não sou melhor do que ninguém, também acho que não sou pior do que ninguém, né, então, eh, aleatoriamente poderia ter acontecido comigo, como poderia ter acontecido com qualquer um. E poderia ter acontecido coisas muito piores comigo, né, então assim, né, tive né, acho que eu não em algum momento também eu tive uma perspectiva de que, isso o que aconteceu comigo foi ruim, mas não foi uma sentença final, né. Então a partir do momento que eu também tive aquela perspectiva, eh, me ajudou a reforçar né, meu compromisso com ele, a minha fé com ele e entender eh, de que ele não tinha me abandonado, né, pelo contrário, talvez ele tivesse testando a minha fé, talvez ele tivesse mandado uma mensagem para eu relembrar o meu lugar no mundo, né, e talvez ele quisesse me dar uma missão também, não sei, né. Então, quem sabe pode ser tudo isso que tem acontecido naquele momento. E você comenta também sobre os estágios do luto, né, que eu achei bem legal você fazer esse paralelo em reconhecer isso durante o período que você estava passando por aquela situação. Como que você pode dizer, assim, que você chegou num lugar verdadeiro de aceitação? Assim, o que que significa verdadeiramente aceitar para você? Acho que aceitar,
né, eu conto também um episódio num livro aqui, sem querer dar muito spoiler, a gente está dando muito spoiler aqui. Recomendo que o pessoal leia para ver as histórias, mas assim, teve um momento que no aniversário de novo da minha filha, que a gente saiu para jantar, etc., e eu estava totalmente, né, em outro planeta, né? Então não estava presente, estava lá só de corpo, mas minha alma estava em outro lugar. E aí um momento ela foi e falou, pai, tá tudo bem, tal, por que que você tá triste, né? E eu falei, não tô triste, tô tudo bem. E ela falou, não, você tá triste, eu fiz alguma coisa errada? Aí eu falei, não, você não fez nada, né? Ela, não, você não gosta desse lugar que eu escolhi, você quer ir em outro lugar? Aí eu falei, não, preciso parar, né? Assim, não tem nada a ver com você, você tá tudo bem, é o seu aniversário. Então eu descobri que assim, o modo como eu estava, né, de novo, me enxergando e tratando os meus problemas estava começando a afetar a minha família e criando neles uma carga de responsabilidade que não era deles, né? Então acho que assim, a partir daquele momento eu passei a entender que, ó, chega, né? Precisa, né, como dizem aqui nos Estados Unidos, enough is enough, né? E aí eu Uhum. preciso achar uma maneira de realmente sair desse buraco. E aí, de novo, eu passei a estudar bastante e ler bastante, como eu falei antes, e comecei a ler bastante sobre o estoicismo também, né? E eh, um dos vários ensinamentos que é, olha, você, né, foca no que você pode controlar, né? O que está fora do seu controle, deixa para lá. Então, acho que esse foi o meu momento de aceitação, né? Entender que, olha, aconteceu isso, não posso fazer nada, né? Não consigo mudar o passado, eh, mas eu posso controlar as minhas atitudes, né? Eu não tenho culpa do que aconteceu comigo, né? Ou dos outcomes, mas eu posso controlar como reagir, né? Eu posso controlar como me comportar no dia a dia. Eu posso controlar quais atitudes eu vou tomar para sair dessa situação. Então, acho que essa combinação né, talvez aquele vou dizer choque de realidade, mas assim, né, acho que aquele chamado da minha filha para que, olha para a gente, né, foi, né, combinado com o que eu fui aprendendo depois também, me ajudou a aceitar o que tinha acontecido, mas ser muito mais consciente de que, ok, eu posso não controlar os fatores externos, posso não ser culpado pelo que aconteceu comigo, mas eu sempre posso escolher como eu vou reagir. Eu sempre posso escolher a maneira que eu vou me comportar e o que eu vou fazer dado certos acontecimentos. Inclusive, você fala no livro, né, sobre novos músculos aí que você teve que começar a exercitar, né? Citando aqui, você falou, o músculo da gratidão, do perdão e da empatia. Qual desses que foi mais desafiador para você? Talvez a gratidão, né? Porque quando, acho que quando a pessoa está numa situação difícil, que ela não vê, de novo, voltando para o que eu falei antes, não vê motivos para viver, né? É muito difícil ela achar que alguma coisa vale a pena. Então, era muito difícil ela ser grata por alguma coisa, né? Então, não parecia genuíno eu falar assim, né, obrigado por ter uma casa, obrigado por ter uma cama para dormir, etc. Quando eu achava que eu era o pior dos seres humanos, porque eu tinha, né, perdido tudo, cometido um erro, então parecia uma coisa que não era genuína. Uhum. Mas aí, né, de novo, foi uma prática, né? Por isso que eu falo que foi um músculo que eu tive que desenvolver. Foi que assim, ó, apesar de talvez não parecer genuíno, agradecer, mesmo que fossem as pequenas coisas, né? Me ajudou de novo a ganhar perspectiva, né? E me ajudou eh, a me sedimentar, né? Ground, né? A me falar assim, olha, ok, né? Estou aqui, tenho isso e com base nisso eu vou seguir, né? Eu lembro que quando eu contei para o meu pai, né? Contei, né, para o meu pai e para minha mãe, foi, né? Os dois tiveram
disseram duas coisas que me marcaram muito, né? Então, assim, a minha mãe, né, falou, ó, Deus não dá uma cruz mais pesada que a gente pode carregar, então se ele tá te dando essa cruz é porque ele sabe que se você vai conseguir carregar, né? E aí naquele momento eu achei que eu não ia conseguir. E aí meu pai, né, como eu falei, mais pragmático, né? Ele falou, sobrou quanto, né? Aí eu falei, sobrou tanto. Aí ele falou, ó, então é isso aí, essa vai ser a sua sementinha, né? Planta essa sementinha, vai regando, né? Que aí ela vai crescer e vai dar frutos lá na frente. E aí isso também me ajudou a pensar na gratidão e falar, ó, sobrou a sementinha aqui, nós vamos recomeçar com ela. Amém, amém. Já gostei dos seus É. pais. Ah, nossa. O último spoiler que eu vou dar, porque você fala também de uma perda financeira, né, do seu pai, então eu posso Sim. só imaginar, assim, como que foi para você depois, né, de você viveu isso em casa quando criança e depois foi viver isso como adulto, né, e aí você fala que você pôde sentir como parte de como ele se sentiu, né. Também. E aí, assim, acho que a gente, uma coisa que só dá para entender é meio que quando você passa por alguma situação, né? Por mais que, de novo, né, pegando o meu caso, né, eu espero que as pessoas. Primeiro que eu espero que ninguém nunca passe por isso, né? Espero que ninguém nunca tenha que passar por nada parecido, porque, enfim, é uma situação complicada. Mas, de novo, acho que uma coisa é ler, né, é ouvir falar, é saber de uma história, acho que isso até te gera né, uma empatia de você imaginar como foi a pessoa passar por aquilo, mas outra coisa é você ser o protagonista da história, né? Então, assim, outra coisa é você realmente passar por aquela situação. Então, acho que, eh, tendo visto meu pai, eu imaginei que, olha, nunca, né, vou fazer o possível por nunca passar por isso, né, por nunca ter que ter que vivenciar algo parecido. E aí acho que quando, como diz o ditado, né, você faz planos e Deus dá risada, né? Então acho que foi isso. Deus falou, ó, não, você tá achando que você né, é, deixa você entender o que seu pai passou, né? E aí foi isso. E passar por isso né, quando você tem filhos, uma família para sustentar, o nível de estresse ele é realmente exponencial, né? Uma coisa é você quebrar quando você é solteiro, com 20 anos, que você tem a vida inteira pela frente e você ainda tem uma energia para retomar. Outra coisa é você quebrar, né, metade dos seus 40, com família, esposa, filhos. Isso eleva teu, o teu estresse numa potência que acho que realmente só passando por isso para entender a dimensão. Sim, é uma pressão horrível. Inclusive, se você pudesse, hoje, de onde você tá, né, olhar para trás, para aquele Juliano que estava lá no meio da tempestade e falar alguma coisa para ele, o que que você falaria? Acho que eu falaria que isso também vai passar, né? Que this too shall pass. Porque é isso, assim, acho que quando a gente está num momento, num lugar difícil, num lugar escuro, a gente não vê saída, né? E a gente acha que aquilo é o fim. Então, talvez, de novo, ter uma perspectiva de que também vai passar, né? Que tanto os dias bons quanto os dias ruins eles passam, né? Que também não fica muito empolgado né, quando tá tudo dando certo, porque aquilo vai passar. É, é, acho que esse seria o que eu diria para mim alguns anos atrás. Muito obrigada por compartilhar a sua história e a sua visão e seus aprendizados com a gente, né, por essa vulnerabilidade e pela coragem mais uma vez. Pessoal, o livro Além da Queda já está disponível nas principais livrarias e também no site alemdaqueda.com. Se você se identificou com essa conversa, compartilhe esse episódio com alguém que está precisando e muito obrigada. Até o próximo episódio do Brazilian Mindset. Legal, Simone, obrigado.